que eu olhei, tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava a mais de 150 metros de altura. Bem-vindos ao Arquivo W. Hoje a gente vai conversar sobre um dos eventos ufológicos mais sinistros do Brasil. Eu acho que esse evento só perde pro caso Varginha. Então, vem comigo porque hoje a gente vai conversar sobre um caso bem interessante e que teve um final pra lá de esquisito. Então já se acomoda aí, já pega a sua pipoca, pega o seu suquinho de laranja e me acompanha até o final desse vídeo, porque é onde a gente vai comentar o aspecto mais misterioso do caso de hoje. Hoje nós vamos falar então sobre a Operação Prato. Tudo começou em setembro de 1977, no estado do Pará, mais precisamente na pequena ilha de Colares. Naquele mês, algumas das pessoas da população ribeirinha que morava na ilha começaram a apresentar marcas nos seus corpos, como se fossem perfuradas por agulhas, além de que se queixavam também de diversos outros sintomas, como náuseas, dores de cabeça, fraqueza, sonolência, rouquidão e até mesmo queda de pelos e cabelos. Segundo a psiquiatra Velaide Cecim Carvalho, que na época dos eventos era diretora da unidade de saúde de Colares, as marcas se pareciam com dois orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das pessoas. Essa declaração que ela fez foi ao programa Linha Direta Mistério, exibido em 25 de agosto de 2005. Essas pessoas marcadas, elas relatavam que haviam sido atacadas por luzes coloridas vindas do céu. As testemunhas, elas diziam que sentiam essas agulhadas no corpo e posteriormente, onde elas haviam sentido essa dor, apareciam as queimaduras de primeiro grau. O fenômeno foi então apelidado localmente como chupa-chupa, pois várias pessoas afirmavam que seu sangue havia sido sugado. Eu sei que o nome é meio engraçado nos dias de hoje, mas esse caso aqui não tem nada de engraçado, é só coisa bizarra acontecendo uma atrás da outra. O jornalista Carlos Mendes, que foi escalado para cobrir o caso pelo jornal O Estado do Pará e que calcula ter entrevistado mais de 80 testemunhas, disse: "Nunca me esqueci do pânico estampado no rosto das pessoas que diziam ter sofrido ataques por luzes que desciam dos céus e extraíam sangue delas." Sem a ajuda do governo federal, o povo de Colares e das cidades vizinhas, onde os ataques também ocorriam, começaram a se armar e atirar contra as luzes. Além disso, à noite, famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício, tentando afastar os seus atacantes. Outras famílias mais religiosas também rezavam o terço e faziam outros tipos de cerimônias. Outras pessoas ainda se armavam com paus e pedras. Diante do desespero da população, o prefeito de Colares e também os prefeitos das cidades vizinhas pediram socorro às forças armadas. A princípio, o governo federal não fez nada a respeito da situação, mas como a população de Colares começou a revidar os ataques, a coisa foi ficando cada vez mais complexa e mais caótica, até que o governo precisou tomar providências a respeito do caso. E é aqui que tudo fica mais complexo, porque a partir do momento que o exército se envolve, o caso acaba tendo um peso maior, uma veracidade um pouco maior do que outros casos do mesmo tipo. Naquele ano então de 77, como eu estava falando, formou-se um grupo pela Força Aérea Brasileira, comandado pelo coronel Yarangê Holanda, que tinha o objetivo de entender o que se passava no local e descobrir se o espaço aéreo estava sendo violado de alguma forma. Essa operação recebeu o nome de Operação Prato, devido aos formatos dos discos voadores. Essa operação, que durou até dezembro de 77, não teve uma conclusão oficial divulgada na época. Ela só foi divulgada de uma forma extraoficial em 1995, quando o coronel Holanda, já na reserva, fez uma entrevista revelando detalhes da operação. E foi um pouco depois dessa entrevista, nos anos 90, que a parte mais bizarra aconteceu, mas segura um pouquinho que daqui a pouco a gente já volta nesse assunto. Nessa entrevista, o Holanda disse que recebeu o comando da operação como uma espécie de brincadeira, na verdade, pois era de conhecimento de seus colegas da aeronáutica o fato dele acreditar em alienígenas. Foi então que Holanda e mais 5 membros da FAB, a Força Aérea Brasileira, começaram a colher informações com as pessoas que haviam sido queimadas e também com quem dizia ter avistado as tais luzes.
Em uma das primeiras entrevistas conduzidas pelo Coronel Holanda, foi-lhe relatado por uma mulher que, enquanto ela amamentava um bebê em uma rede, o ambiente começou a mudar. Era noite e a temperatura do nada começou a cair e as telhas da casa dela começaram a se avermelhar até desaparecer. Por esse buraco no teto, ela viu uma luz verde sobre a casa e dessa luz saiu um raio vermelho que lhe acertou no local onde posteriormente sobrou apenas uma queimadura. Ela disse que sentiu o seu sangue sendo sugado. Após conduzirem todas essas entrevistas, o grupo da FAB começou a montar acampamento nos locais onde as luzes haviam sido avistadas. E os próprios militares começaram a ver essas tais luzes. O coronel, a princípio, estava lá para tirar a história limpo. Então, ele não estava acreditando em nada do que ele via. Ele dizia ver apenas luzes, mas não sabia o que era. E ele tinha uma certa convicção de que tudo aquilo não passava de uma alucinação coletiva. Mas quando ele e os outros membros do destacamento militar tomaram conhecimento dos eventos que se passavam em Baía do Sol, a poucos quilômetros de Colares, é que a opinião do coronel começou a mudar. A quantidade de relatos obtida em Baía do Sol fez com que fosse impossível que o destacamento não fosse lá ver o que estava acontecendo, e foi justamente nesse local que o grupo viu um enorme disco preto flutuando a pouco mais de 150 metros de altura. O disco tinha uma luz amarelada no meio e fazia um som que, segundo o coronel, parecia com o de ar-condicionado ligado e às vezes ele soltava um som também como de uma catraca de bicicleta rodada ao contrário. Pensando isso, um deles disse, olha aqui, em cima. Olha para cima, nós olhamos. Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. Ele estava parado em cima de onde nós estávamos. Sem luzes, não, tinha uma luz, ruído. Tinha uma luz no meio, tá? Amarela para âmbar, tá? E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez assim, aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Mas uma coisa muito grande. Se esse avistamento já não fosse esquisito o bastante, houve mais um avistamento muito sinistro, que foi quando o grupo viu algo gigantesco, no formato de uma bola de futebol americano em pé, que devia ter mais ou menos 100 metros de altura. Antes que eles pudessem ver o objeto de fato, eles viam apenas um brilho, que parecia com um enorme sol azul. Eles conseguiam olhar para o brilho, mas era extremamente forte. A gente estava vendo que tinha uma luz lá embaixo, através das árvores, a gente via que aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Aí, mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente, na outra margem do rio. Sabendo que vocês queriam. Parou na nossa frente, ele parou e ficou parado na nossa frente. Aquele monstro, um sol azul. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava a vista. As janelas? Não via nada, só via aquela luz muito forte, tá? Muito forte, um azul estranho, mas muito alto, muito grande, um sol enorme na nossa frente. Imenso, um troço inacreditável, incrível. Nós ficamos parados olhando, e agora? Aí eu fiquei com medo. De repente essa luz azul apagou. Pum! Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto que era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. Tá parada na nossa frente. Após relatar tudo isso para o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional Comar 1 de Belém, a Operação Prato foi subitamente finalizada. O seu relatório oficial apenas foi divulgado extraoficialmente no meio dos anos 90 por meio dessa entrevista que Holanda deu. Vale ressaltar aqui que depois que a FAB deixou o lugar, depois que a Operação Prato foi finalizada, os casos continuaram acontecendo por mais quase 4 anos, mas eles foram diminuindo até de fato acabarem. Como eu disse, toda a verdade veio à tona nos anos 90, quando Holanda
deu essa entrevista. E o mais misterioso, assim, a parte mais peculiar de toda essa história fica aqui pro final. Como eu havia dito lá no começo, aconteceu algo que tornou tudo mais bizarro. Poucas semanas após Holanda ter dado essa entrevista, onde ele fez um relato extraoficial de tudo que havia acontecido no caso, tudo que ele havia guardado por tantos anos foi contado nessa entrevista, poucas semanas depois desse relato, ele foi encontrado morto em sua casa. Ele foi encontrado pela família no segundo andar da casa, pendurado pelo cinto do roupão no banheiro, enforcado. Vale destacar também que nessa época, todos os outros militares envolvidos na Operação Prato já estavam mortos, sendo que Holanda foi o último. Essa coincidência é, no mínimo, bizarra, pois logo após ele contar toda a verdade, ele morreu. Alguns podem especular que ele foi assassinado pelo governo como uma forma de queima de arquivo, e outros especulam também que ele se matou devido a toda essa situação pela qual ele passou. Por essas e outras razões, a Operação Prato continua a ser apontada por ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamento de OVNIs já registrados no país. Tudo isso que eu comentei aqui está relatado extraoficialmente nessa entrevista que Holanda deu, mas também está registrado oficialmente no Arquivo Nacional. Se você entrar no Arquivo Nacional e procurar pela Operação Prato, você vai encontrar um dossiê com quase 90 páginas relatando tudo o que aconteceu naquela época na pequena região ali de Colares, e também vai encontrar algumas fotos bem bizarras, desenhos dos relatos e outras coisas. Esse aqui com certeza foi um dos casos mais bem documentados no Brasil de avistamento de OVNIs e até hoje deixa dúvidas sobre o que de fato aconteceu. Mas e você? O que você acha que aconteceu de fato na Operação Prato? Tudo foi apenas uma histeria coletiva ou nós fomos realmente visitados por seres de algum outro lugar? Se você curtiu esse vídeo, por favor não se esqueça de deixar ali embaixo o seu joinha. Se você quer mais conteúdo como esse, se inscreva aqui no canal para dar uma força e também deixe ali embaixo o seu comentário sobre o caso. Esse foi mais um Arquivo W, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Nunca falei isso para ninguém que autorizasse publicar. Tá? Estou te falando agora. Já estou com 60, daqui a pouco estou com 70. Se chegar lá, se não desaparecer antes. Tá?